Olá, olá, paz e bem. Como todos sabem e já conhecem o meu canal, meu nome é Adriana Prado e hoje venho falar de um assunto muito importante, o assunto sobre aconselhamento e moral. Para essas pessoas que muitas vezes entram em situações difíceis na sua vida e venham falar de um caso recente e atual. Um jovem procurou a nossa igreja para aconselhamento. Ele estava em um momento muito difícil de separação. Esse jovem começou a enfrentar crises no seu casamento e entrou em conflito matrimonial com instabilidade espiritual e de fé. E vemos a importância de regarmos essas vidas com palavras, com aconselhamentos, pessoas que estão decididas a tirar a própria vida por causa de sentimentos, porque ali é um relacionamento onde eles acabam criando uma expectativa um sobre o outro, se apegando nessa situação que é o caso desse jovem ao qual eu e o meu filho estamos aconselhando. Esse caso foi até nossa igreja, ficamos responsáveis, fomos chamados para ser responsáveis por essa vida. E ele, relatando o caso, ele começou a nos explicar que estava muitas brigas, muitas desuniões. Sabemos que tem uma grande dificuldade quando duas pessoas elas entram e começam a morar junto, porque começam a descobrir os seus defeitos, as suas provas, as suas dificuldades, começam a ter conflitos. E nisso as brigas vieram e eles se separaram. Ele entrou em total desespero, e agora está precisando de ajuda. Existem muitas pessoas que precisam de ajuda. E um erro que a gente não deve cometer, de maneira alguma devemos falar coisas negativas para essas pessoas. Devemos aconselhá-las, devemos trazer ela para perto da gente, devemos falar da palavra de Deus, devemos criar um vínculo de amizade com essas pessoas. E de maneira alguma devemos abandonar esses casos, porque nós não sabemos o que tem se passado com essas vidas, com essas pessoas. Hoje nós estamos bem, amanhã nós também precisamos de conselhos, de momentos difíceis que hoje em dia muitas e muitas pessoas têm passado. Os conceitos teóricos que eu tenho utilizado é sim a questão da amizade, a questão da aproximação. Não somente eu, mas eu, meu filho e outros grupos também de pessoas que nós conhecemos. Usamos sim a palavra de Deus, porque sem a palavra de Deus nós não somos nada. A palavra de Deus é o veículo para essas pessoas se chegar até Deus. E a palavra de Deus nós sabemos que ela entra até mesmo na divisão de juntas e medulas, aonde o ser humano, aonde a minha palavra como ser humano talvez não chegue, mas a palavra de Deus ela vai e entra no coração e faz morada na vida desta pessoa. Estamos com esse caso e que nós possamos cada dia mais acolher essas pessoas, vamos fazer o bem ao próximo, fazer aquilo que é necessário, aquilo que o nosso próximo precisa, o acolhimento, cuidamos dessas pessoas e logo após todos esses momentos onde ele está passando essa dificuldade, quando ele aprender a andar sozinho, sim, nós partimos para outros momentos, nós partimos para outras pessoas, cuidar de outras pessoas, cuidar de outros casos que necessitam também de aconselhamento, de palavras positivas e também algo que nós fazemos e que nesse caso que nós pegamos aqui agora, nós estamos cuidando, já descrevi o caso, já falei aquilo que nós não podemos cometer, que é de maneira nenhuma falar coisas negativas, e também logo após será encaminhado para o nosso pastor, onde ele estará cuidando, onde ele estará ensinando e dando os próximos procedimentos para que essa pessoa não venha a recair, não venha a voltar para a vida que ele estava levando, porque ele largou da esposa, ele entrou no mundo da bebida, do álcool, do vício, ele totalmente entrou numa desgraça total, né, na sua vida, onde somente pessoas cheias de Deus, através do Espírito Santo de Deus, podem se achegar a esta vida. Então isso é que nós devemos fazer, nos aproximar dessas pessoas, fazer aquilo que nós pudermos fazer. O impossível nós deixamos para Deus, mas nós somos pessoas que podemos sim plantar uma semente,
cuidar de alguém, fazer algo para essas pessoas que precisam, ajudar o próximo, porque existem muitas pessoas perdendo a vida. Então isso é um pedacinho de um caso recente e atual que aconteceu conosco, que estamos trabalhando com essa vida e de aconselhamento, moral teológica, que nós possamos cada dia mais nos aperfeiçoar nesse caminho, levando pessoas a conhecerem os cuidados e a presença de Deus e arrancando pessoas do mundo difícil, do mundo que não leva a nada, do mundo da perdição, e dando uma esperança de vidas para elas, uma expectativa de vida, para que elas venham ter estes momentos de alívio que vem de Deus e que vem da ajuda de um próximo. Paz e bem.